Amém, graça e paz. Vamos orar, irmãos. Pai, te louvamos. Exaltamos o teu santo nome. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer pela tua palavra, porque se não fosse a tua palavra escrita, a sua palavra ouvida, a sua palavra declarada através de geração a geração, não teria chegado até nós. Te agradecemos, Senhor, porque essa é a realidade daquele que crê. Vivenciar a tua palavra, experimentar a tua palavra, estabelecer a tua palavra como princípio de vida. Por isso, Pai, nos dá, Pai, ousadia, Pai, nos dá confiança, Pai, nos dá, Pai, uma mente cativa ao pleno conhecimento de Deus nessa noite. Pai, para que possamos experimentar aquilo que está escrito na tua palavra, que a tua vontade, Pai, ela verdadeiramente está disponível, e ela é boa, e ela é perfeita, e ela é agradável. Senhor, eu declaro sobre cada vida, Pai, a percepção interior dessa realidade. A tua palavra, Pai, ela é a verdade. Santifica-nos, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus, queridos. É interessante que quando eu estava ali louvando, adorando ao Senhor, quem me conhece, ou quem não me conhece, já pode ver que eu vou falar o português bem claro, eu não estou nem aí. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem que ficar nem aí. Nem aí para quê, pastora? Nem aí para quem está do seu lado, quem está da sua direita, da sua esquerda. Você tem que entrar nesse lugar em Deus e adorar a Ele. Da sua forma, do seu jeito, do seu temperamento, até mesmo quando as condenações daquilo que você fez ontem tentam vir. Porque é nesse momento que você precisa ser curado. Nesse momento de louvor, de adoração, você é lavado. Nesse momento de louvor e adoração, eu e você podemos mergulhar, conforme a Evelyn ministrou, num lugar mais fundo. Num lugar de encontro, num lugar secreto, aonde eu e você podemos voltarmos para nós mesmos e nesse lugar de encontro ouvir a voz do Senhor. E eu estava ali no meu lugar de encontro com Deus, adorando nesse lugar que é a tenda da congregação, amém? Você está na congregação, na tenda, nesse lugar de encontro, aonde o Senhor ordena a bênção e sua vida para sempre. Ou seja, você tem uma oportunidade de ser bem-aventurado, amém? Porque é nesse lugar que o Senhor ordena, libera a bênção. Agora, se você está olhando para o teto, olhando para a unha, olhando para aquilo que você vai ter que fazer amanhã, você vai identificar a bênção de Deus na sua vida na hora da adoração? Não. E ali, é muito interessante, que eu vou entrar na meditação na palavra. Amém. E é muito interessante que ali, na segunda cadeira, o Espírito Santo ministrou uma frase para mim no meio da adoração conduzida pela Evelyn. E a frase foi: não é a maneira, não é o lugar que você tem que estar comigo, mas é em espírito e em verdade. Não é a maneira, querido, não é o lugar, não é o lugar propício, não é o lugar favorável. Às vezes eu e você estamos numa situação totalmente desfavorável, mas eu e você podemos, nesse mesmo lugar, reconhecer: eu não estou sozinho. Eu
posso entrar na presença de Deus agora, porque há uma nova natureza habitando na vida daquele que crê que sou eu, e está disponível para qualquer um que se achega ao Pai, amém? E nesse lugar, eu e você podemos ser conectados ao Espírito, e o Espírito vai liberar uma verdade para nós. E que verdade é essa? Filho amado, eu me alegro em ti. Filho amado, aquilo que passou, passou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Filho amado, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim é com você, Adriana, filha amada, em quem me alegro. Eu estou contigo, e você pode andar por toda parte fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. É para você, é para você, é para você. Liberando vida de Deus, liberando vida de Deus. Querido, nós somos a geração que vai chegar para aquele que precisa de resposta e dizer: vida de Deus é liberada para você em nome de Jesus, amém? Faz assim com a mão. A tua mão é a mão que produz e que libera cura. Vamos declarar juntos: eu sou resposta do coração de Deus ao clamor da humanidade. Eu me apego a essa realidade e me firmo e prossigo. A fé é assim, querida. A fé é simples. A fé está num sorriso, a fé está num abraço, a fé está num posicionamento, a qual eu e você liberamos uma palavra de vida por onde nós estivermos, amém? E pastor, o que tem isso a ver com a meditação da palavra? Tudo a ver, porque tudo que eu falei aqui está na Bíblia. E eu e você somos convidados pelo Senhor a sermos uma Bíblia ambulante. Quando eu e você meditamos na palavra, e eu ouvi essa frase, ela está fresquinha dentro de mim, que tem 5 evangelhos escritos. 4 na Bíblia, 4 que estão na Bíblia, na palavra escrita de Deus, mas o outro evangelho, o 5º evangelho, não o outro evangelho, tá, irmãos? O 5º evangelho somos nós. Nós somos cartas vivas de Deus. As pessoas, elas precisam olhar para mim e para você e ver resposta. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver vida de Deus e não um personagem. Nós somos a essência do Pai na terra. Por quê? Eu e você somos o corpo de Cristo. Aleluia! E voltando aqui, para você não ficar, mas ela não vai começar a falar da meditação? Vamos lá. E eu anotei aqui. Meditar é você parar nessa palavra e deixar ela fincar raízes em você. Aquilo que o pastor falou de lançar a semente. E essa semente, ela é lançada e você não sabe o tempo a qual ela vai crescer. Mas primeiro a raiz, ela é lançada, ela é fincada. Assim é a palavra de Deus em nós. Quando eu e você estamos meditando, ficando nessa palavra, ela cria raízes em nós e ela se torna a nossa vida. Amém?
E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos transformados. Aí a nossa visão, ela muda. A visão que eu tenho do outro, de eu criar um personagem, de olhar para alguém e ver, não tem jeito. Às vezes acontece. Primeiro momento você, cara, de novo. Ai, não tem jeito. Mas não, quando a palavra de Deus, nós meditamos nessa palavra, ela transforma o nosso interior e nós olhamos para nós e olhamos para o outro com a visão do Cristo, com a visão do enviado, com a visão daquele que é capaz de mudar a situação de qualquer um de nós, amém? E assim nós nos moldamos naquilo que fomos projetados para ser. Nós somos moldados e projetados para sermos como, queridos? A imagem e semelhança de Cristo. Você, quando se olhar no espelho, você não se deprecie. Esse aqui é mais um derrotado. Esse aqui é mais um que poderia ter mudado ontem, que poderia ter feito diferente há 30 anos atrás. Se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito aquilo. São os pensamentos naturais que muitas das vezes tentam nos confrontar, amém? Tentam querer direcionar a nossa vida devido àquilo que já passou, mas eu e você somos chamados a olhar no espelho e simplesmente não vermos a nossa imagem corrupta daquilo que já passou ou daquilo que está diante de nós. Nós fomos chamados, segundo a imagem de Deus, a sermos como Ele é nesse mundo, amém? E eu só consigo receber essa realidade quando eu me alimento da palavra, quando eu medito na palavra, quando eu sei quem eu sou filho amado, o Pai me ama, Ele me renovou, Ele me curou, eu sou agente de cura, isso tudo está aqui, por isso nos reunimos no nome do Senhor, amém? E eu queria falar sobre um personagem que ele sabia, na sua prática diária de vida, o que era isso. Davi era um cara que sabia como, através da sua vida, expor aquilo que ele recebeu da palavra de Deus. E as palavras que ele deixou nesse livro, queridos, elas foram deixadas para nós como verdade. E nisso, vamos abrir Salmo 1. Na minha casa, é um salmo muito lido. Amanda e Gabriela, desde pequena, ia para a escola, estava com os coleguinhas. Depois coloca aqui, meus queridos, Salmo 1, do versículo 1 ao 3. E era muito interessante porque no período escolar, a criança ela vai começando a ter a influência não só do primeiro núcleo de influência, que é a família. E quando está no primeiro núcleo de influência, que é a família, particularmente na minha casa, eu ficava tranquila, porque era o VHS ali dos milinguidos, dos brunecos, que passou da Rebeca para Gabriela e Amanda. Você lembra disso, Adriana? Os brunecos, os bonequinhos assim, ó. Era brunecos, não era brunecos? Brunecos, eu lembro. Esmilinguido, a historinha de Jesus, né, Gabriela? Glória a Deus. Tem gente que sabe versículo da Bíblia só por causa do desenho. É verdade, eu ouvi um é verdade lá atrás. E, queridos, passou desse primeiro núcleo da minha casa, as crianças foram para a escola.
outras influências, outros pensamentos. E aí tinha as festinhas. Gabriela e Amanda começaram a ser convidados para as festinhas. E aí tinha que ter a instrução. E lá em casa a instrução era contínua. A Gabriela está ali olhando para mim como quem diz, não acredito. E vamos ler a instrução da palavra. Capítulo 1, versículo 1 de Salmos. É assim mesmo, sobrava até para você, Isaac. Veja bem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpios, aquele que não tem fé, aquele que rejeitou o caminho do Senhor. Eu anotei na minha Bíblia. E não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos debochados. Porém, contudo, entretanto, antes, o seu prazer está na lei, o seu prazer está na palavra do Senhor. E na sua palavra, o que ele faz, queridos? Medita. Quando? De dia e de noite. De dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será mal sucedido. O cara que é bem-aventurado, que não fica de papo furado, vamos falar a verdade, não fica ouvindo besteira, mas ele decide, ele escolhe fazer o quê? Ter anseio, prazer, devoção na palavra de Deus. Haverá nele uma consequência. E a consequência de ser bem-aventurado não é estar mal-aventurado. É ter o quê? Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha para o seu lado e olha para o bem-sucedido e fala, bem-sucedido? Prazer, tudo bem? Bem-sucedido? Bem-sucedido, tudo bem? Tudo bem? Você da internet, bem-sucedido? Tudo bem? Queridos, poderia parar aqui e a gente ir embora, sim ou não? Sim, o pessoal quer ir embora. Não! Eu quero mais da tua presença. A realidade prática de quem foi chamado por Deus está aqui, Salmo 1. Do versículo 1 ao versículo 3. O salmo que é uma canção que Davi ele fez no momento que não foi expresso aqui. E eu acho muito interessante que esse chamado de Davi para ser adorador, para receber essas palavras que hoje são verdades para nós, amém? Foram impressas, escritas para direcionar gerações. E queridos, esse mesmo Davi foi um homem que foi coroado rei, não num palácio. Ele foi coroado rei e foi ser procurado para ser rei quando ele estava no lugar secreto. Aleluia! E é interessante que a minha mente começou a imaginar a vida de Davi. E eu quero levar você também para esse lugar. Davi, ele nada mais, nada menos, ele foi bisneto de Boaz. Vamos abrir comigo lá o livro de Ruth, só para você
pegar um norte? Ruth, último capítulo, qual é o último capítulo? Capítulo 4. Ruth, Velho Testamento. Só para você pegar um norte. Para você saber do que eu estou falando. No capítulo 4 do livro de Ruth, o último versículo, o 22, o 21. Não, 22. É muito interessante. Porque Boaz, no versículo 21 diz: Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. No Velho Testamento, a instrução oral vai passando de pessoa para pessoa, era dita. Era dita de pai para filho, de avô para neto. E queridos, Davi, ele foi um dos últimos filhos lá de Jessé. Só que eu fiquei imaginando, Jesus, esse homem, ele contemplou, ele meditou a tua palavra através da genealogia das pessoas a qual ele nasceu. Na geração dele, Salmão, esse homem do versículo 21 do capítulo 4 de Ruth, ele se casou com uma mulher chamada Raabe, a prostituta de Jericó. E esse homem casou com essa mulher porque essa mulher, ela falou: ei, eu creio no Deus de Israel, eu creio que a minha casa vai ficar em pé, você tem uma promessa para comigo, falando com aqueles espias. E a casa daquela mulher, ela não foi derrubada, e aquela mulher recebeu uma condição de honra, e se casou, e ficou honrada. A graça de Deus se manifestou na vida de Raabe, ao ponto de Salmão e Raabe gerarem Boaz. Eu sou apaixonado pelo livro de Ruth. Vira e mexe, eu dou uma pincelada em Ruth. E Boaz se casou com Ruth. Boaz, o bisavô de Davi. É bisavô? É isso mesmo, né? Obed era avô, né? Isso. E Boaz, ele se transformou no resgatador de Ruth. Agora você imagina essa história, essa construção de vida, a qual Davi foi influenciado de receber nosso Deus. Como é que é isso? Meu bisavô, ele foi o resgatador. Ele foi fruto da graça de Deus. Ele foi fruto do favor de Deus na vida do outro povo. E o meu pai me gerou. E hoje eu estou aqui cuidando de ovelha. Aleluia! E a partir daí, esse homem foi procurado por Deus. E foi achado pelo Senhor, amém? Queridos, o Senhor é aquele que sempre está batendo na porta do meu e do teu coração. Ele está querendo entrar na porta do meu e do teu coração em áreas a qual você ainda não deixou ele entrar. Mas, quando nós abrimos a porta, a luz da presença, a luz que nos norteia, a luz que clareia o que está escuro, nos libera para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. E queridos, o que o Senhor tem para nós é uma realidade de bem-aventurado. E de ter aquilo que Davi experimentou, de ter tudo o que fizer ser bem sucedido. Por quê? Porque ele meditou na palavra.
A palavra que era carne na vida dos seus familiares, a palavra que se fez carne na vida dele, a qual o Samuel veio na casa de seu pai e ficou procurando. Olha, o Espírito de Deus veio sobre mim e me disse que nessa casa o rei de Israel está. E muitos já sabem a história. Veio o bonitão, veio o valente, veio aqueles que todo mundo achavam que poderia ser. Ao ponto que o pai até tinha esquecido de Davi no campo. Mas queridos, quando eu e você estamos mergulhados na palavra, meditando na palavra dia e noite, o Senhor é aquele que não se esquece de nós. O Senhor é aquele que não esquece de você. O Senhor é aquele que sabe, que te observa, que vê o que você está fazendo no secreto. E se o teu coração está alinhado com aquilo que Ele tem para você, Ele vai te chamar, Ele vai te revelar, Ele vai te colocar numa posição a qual já está liberada para mim e para você. Por isso há uma realidade de bem-aventurado liberado para nós, aleluia. Por quê? Porque assim como Davi recebeu essa palavra, a Bíblia não diz se foi no campo, a Bíblia não diz se foi na sua casa, a Bíblia não diz se foi no seu quarto, a Bíblia simplesmente diz que esse homem liberou uma palavra que bem-aventurado é aquele que não fica de papo furado, bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra, que recebe uma palavra. Talvez você entrou aqui e recebeu uma palavra, cara, o Senhor tem mais para você, o Senhor tem o melhor para você, e simplesmente você olha para você e você simplesmente não enxerga nada. Mas o Senhor é aquele que vira para você nessa noite e diz: há uma bem-aventurança liberada sobre a sua vida. Agarra essa condição. Por quê? Porque essa palavra ela está ruminando. Ruminando. O que é isso? Você come e engole. Ai, pastora, que nojento. Come e engole. Come e engole. E isso é meditar na palavra. Isso é você receber uma palavra. Queridos, uma vez um homem de Deus virou para mim. Eu falava assim: gente, eu não sei pregar. Eu de vez em quando falo isso. Vem aquele espírito do coitadinho sobre mim. Eu não sei pregar. Não me chama não gosto de falar. E o homem de Deus virou para mim e falou assim: pastora, eu já era pastora. Porque às vezes a gente se importa muito com a opinião dos outros, sim ou não? A gente às vezes se espera ser reconhecido pelo outro, sim ou não? Mas o nosso campo de abordagem, querido, está sendo construído aqui. Quando eu e você recebemos do Senhor a condição de filho, a filiação você libera para outro, na tua simplicidade. E assim, essa pessoa virou para mim e falou assim: nunca mais eu esqueci, de vez em quando eu compartilho isso com os irmãos. Pastora, às vezes o Senhor lhe dá só uma palavra para nós. Deus te ama. Jesus te ama. Essa palavra ela tem que ter uma verdade tão grande dentro de você. E isso você só experimenta quando você recebe isso verdadeiramente. Primeiro você recebe, você acredita, você coloca fé nessas palavras. E a partir daí, a tua fé ela é edificada. E a partir daí, você recebe uma outra palavra. Deus tem o melhor para você. Tudo o que você fizer, você vai fazer bem feito. Porque há uma bem-aventurança sobre a tua vida.
E quando você recebe, você começa a meditar nessa palavra. Começa a meditar nessa palavra. Bem-aventurado sou eu, que não ando no conselho do ímpio. Eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Mas eu, Pai, a cada dia, vou ter prazer na tua palavra. Vou ter prazer na tua palavra que diz que eu sou filho amado. Vou ter prazer na tua palavra que diz que a cura está disponível no meu corpo físico. E eu sou agente de transformação. Eu sou aquele que libera e profetiza cura sobre a vida das pessoas da mesma forma. Eu sou aquele que libero a vida de Deus sobre a vida das pessoas da mesma forma. E Pai, eu tenho essa certeza que eu sou uma árvore plantada junto à corrente das águas. Eu entro nesse lugar aonde o teu Espírito me conduz, as águas do teu Espírito, ela inunda o meu ser, me inunda de forma completa, ao ponto de da minha vida, no tempo devido, produzir um fruto. Produzir o fruto. E nesse lugar, as minhas folhagens não murcham. Eu sou renovado de fé em fé. Eu sou renovado de glória em glória. Eu sou renovado segundo a imagem de Jesus. E assim, tudo quanto eu fizer, eu serei bem sucedido. 3 versículos. Eu e você temos a oportunidade de morar nesse lugar. Eu e você temos a oportunidade de fincar as nossas raízes nessa verdade. Davi experimentou isso em geração a geração, pela palavra oral que ele recebeu. Ao ponto dele entender em seu coração que ele tinha que ter uma casa para o Senhor. E ele, quando decidiu ter uma casa, fazer uma casa para o Senhor, queridos, ele mexeu com o coração de Deus. Ao ponto de Deus falar, esse é segundo o meu coração, da raiz dele, da vida dele, desse lugar que ele fincou o seu coração e a sua vida. Vai sair o resgatador, vai sair Jesus, vai sair aquele que morreu no madeiro por mim e por você, para liberar para mim e para a tua vida uma novidade de vida e viver como ele viveu nessa terra, amém? Essa é a realidade prática de meditar na palavra, de fincar raízes, de ficar raízes numa palavra, até que você seja essa palavra. O livro de João diz que a lei, a imposição, aquilo que os homens dizem, aquilo que foi um tempo que passou, veio por Moisés. Mas a graça, o favor imerecido, aquilo que dá disponível àquele que crê, aquele que recebe, a graça e a verdade de quem você é, Luiz, não daquilo que você vive, está em Cristo Jesus. Então se finca nessa verdade. Quando vier o desafio, a palavra de Deus diz que eu sou filho. Quando o desafio vier, a palavra de Deus diz que eu tenho um lugar seguro. Quando a pressão chegar, a palavra diz que eu tenho um lugar de descanso. E nós vamos cada vez mais liberar e testemunhar essa realidade em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos tomar a ceia? Júnior,
por favor, traz os elementos. Esse. Dodô, querido, pega aqui o pão.